Boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Todos tomando os devidos cuidados para estarmos aí com saúde, alegria, energia para gastar. Hoje, dia 20 de outubro, vamos dar continuidade na aula de geografia. Tudo bem? Então, bora lá! Hoje nós vamos estar falando sobre a civilização maia e a interdependência entre campo e cidade. Ainda falando sobre, as intervenções do homem, na natureza, tá bom? Mas aí nós vamos estar falando sobre uma civilização específica, que é a civilização maia. Mas o que é isso, afinal, professora? Nós vamos aqui na leitura, nós vamos aprender. Bora lá. Presente em territórios que atualmente compreende o México, a Honduras, o El Salvador e a Guatemala, países da América Central. O povo maia, durante os anos 250 depois de Cristo, toda vez que tiver um Dzinho e o C, quer dizer depois de Cristo, a 900 depois de Cristo, viveu o auge da sua civilização. Estima-se que, durante este período, cerca de 7 a 11 milhões de pessoas viviam lá. Surgiram muitas cidades e todas elas tinham relação entre si, porém variavam muito no número de habitantes, tamanho, principalmente entre o centro e zonas rurais. A agricultura dessa civilização era a principal atividade econômica, seguida do comércio. Além do cacau, esses povos produziam também a batata, a abóbora, o tomate e outras frutas. O relevo era bastante acidentado, cheio de vales e montanhas. Olha só, Parecido lá com o Japão. O Japão aproveitava todo espaço, assim também essa civilização maia. O solo era pouco fértil, quer dizer, não era muito produtivo. A produção de alimento para a população tão grande não era fácil. Então, para resolver este problema, os maias precisaram desenvolver técnicas que pudessem aproveitar o melhor do solo. Foi então que passaram a ocupar e plantar em lugares que antes pareciam impossível, como pântanos e montanhas. Inclusive, os Japões também, eles plantam tipo assim no rio, lugar aguado, eles aproveitam todo lugar para fazer também as plantações. Mas para isso precisaram usar de técnicas de drenagem, retirada o excesso de água do solo, plantio em terraços, técnicas agrícolas e de conservação do solo, empregada em terrenos muito inclinados, criação de canais de irrigações e enormes barragens ou reservatórios de água. Está vendo que eles não viam obstáculos para fazerem as suas produções, as suas plantações, Eles usavam todo tipo de técnica para ocupar todo espaço que eles tinham, certo? Recentemente foi descoberto
um conjunto de construções soterradas. Estima-se que sejam cerca de 60 mil construções, entre elas uma antiga barragem. Lembra da barragem do Brumadinho, né? Que o pessoal trabalhava com minério, né? Fazia aquela drenagem, depois barrava e no caso aconteceu aquele acidente, né? É parecido com esse. Entre elas uma antiga barragem construída de pedra, entulho e terra, com capacidade de armazenamento de cerca de 75 milhões de litros de água. É muita água, né? Suas paredes mediam 10 metros de altura. Olha só, normalmente nós, né, alcançamos assim a altura de 1 metro, 1,5 metro, 1,40 m, né? Imagina 10 metros de altura. E se estendiam por 80 metros de comprimento. A água era colocada por canais construídos pelos maias. Antes de chegar ao reservatório, a água passava por caixas com areia para ser purificada. Então eles aprenderam aí muitas técnicas, né? Para que eles pudessem aproveitar todo tipo de espaço para as plantações. Os maias foram responsáveis pela criação de milhares de quilômetros de estrada que interligavam as cidades e outros povos. O comércio era basicamente a base de troca e a semente de cacau era utilizada como moeda, além de pequenos objetos de bronze. Então valia dinheiro, né? A semente de cacau, quando ele dizia aí, era utilizada como moeda, valia dinheiro, né? Era base de troca. Por volta, vamos lá, estamos bem aqui. Por volta de 1000 anos atrás, mudanças climáticas causaram um longo período de seca e os maias passaram a enfrentar problemas na produção agrícola. Além da falta de chuvas, o forte calor acelerava o processo de evaporação das represas. Como resultado, começou a faltar alimento para a população. Isso gerou muitos conflitos. A população passou a abandonar. Então, nós estamos aqui. Passou a abandonar as cidades. Por fim, a civilização maia se desfez. Olha só, né? Com todo aquele gás, com todo aquele vapor que eles estavam ali nas plantações, né? Usando de todo tipo de técnica, tanta gente que morava ali, e por fim a civilização se desfez, né? Tudo por falta de água, porque para haver a plantação é necessária água, né? É muito importante. Então, agora vamos ao desafio, depois dessa leitura aí, né? Nós lemos aí sobre a civilização maia, tá? Nós aprendemos um pouquinho sobre eles, sobre essa população, o período que eles viveram, né? Como que eles trabalhavam, as técnicas que eles aprenderam. E agora, bora para os desafios, certo? Aqui o número 2. Sobre a civilização maia. Complete as frases abaixo corretamente utilizando as palavras dos balões. Então, nós vamos ler aqui e buscar lá no texto qual que é a resposta correta para nós estarmos preenchendo essas lacunas aí, tudo bem? Os povos maias viviam em um território que hoje pertence ao... Tá lá no início da leitura, né? Aqui, ó. Presente em territórios que atualmente compreende o
México, né? Tá bem aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tá bem aqui, ó. Compreende o México, tá? E lá na atividade também, ele fala, no caso são vários, uma, duas, três, quatro lacunas, né? Então tá aí, México, a Honduras, o El Salvador e a Guatemala, tá bom? Então são essas quatro, são quatro lacunas lá, né? A primeira vírgula, a segunda vírgula. Então vocês vão preencher com essas palavrinhas aqui, tá? México, aí depois Honduras, depois El Salvador e Guatemala. Tudo bem? É aqui essa primeira lacuna aqui da letra A do número 2. Tudo bem? E ele já tá aí também nesses balãozinhos azul aí, né? Só que às vezes pode surgir a dúvida e aí vamos tirar a dúvida lá no texto. Tudo bem? A letra B. Bem a lacuna, né? É uma técnica utilizada pelos maias para retirar o excesso de água do solo. Qual que vocês acham que é? É o El Salvador, o comércio, Honduras, a drenagem, México, reservatórios, agricultura, barragem ou Guatemala? No caso é a drenagem, né? Tá bem aqui, ó. Tá bom? Essa aqui é a letra B. A drenagem é uma técnica utilizada pelos maias para retirar o excesso de água do solo. Tudo bem? Letra B. A letra C. Era a principal atividade econômica seguida do... Então, qual que era a principal atividade econômica deles? Lembra? Lá na leitura, né? Vou procurar aqui na leitura. Porque aí só mostrar a resposta vai ficar muito fácil, né? Vocês precisam fazer a leitura para poder lá achar. Então, bora lá. Vou mostrar para vocês onde que está lá na leitura. Aqui, ó. A agricultura era a principal atividade econômica seguida do comércio, ok? Desculpa. Então, aí, a principal atividade econômica deles é a agrícola, tá bem aqui, né? E seguida do comércio. Beleza? Então, bora lá. Essa aqui é a letra C. A agricultura era a principal atividade econômica seguida do comércio. Beleza? Agora a letra D. Na letra D está pedindo: os maias construíram enormes para armazenar águas. O que eles criaram? O que eles construíram, né? Eles construíram reservatórios e barragens, né? Para armazenar água. Mas aí chegou um período que essas águas evaporaram, né? E eles ficaram sem água. Foi o que ocorreu para que chegasse ao fim a civilização, né? Coisa terrível isso. Então, a letra D, os maias construíram enormes reservatórios, tá bem aqui, ó, reservatórios, tá? E barragens, tá bom? Para armazenar
água. Tudo bem? Então, essa aí é a número 2. A número 3, ela está pedindo. Por algum motivo, por volta do ano 1000, a civilização maia entrou em decadência e se desfez. Explique o que motivo isso. Quer dizer, qual foi o motivo, né, que ocorreu para se desfazer? Aí esse daí vocês vão fazer, vocês vão ler, tá lá no finalzinho do texto, né, que nós lemos, e vocês vão ver por que a civilização se desfez, e aí vocês vão escrever aí. Ah, professora, posso copiar um trechinho do texto? Pode. Ah, professora, eu posso escrever com as minhas palavras? Pode. Com letra legível, bem redondinha, bem bonitinha, para que eu possa compreender o que vocês estão escrevendo. Tá bom? A número 4. Supondo que você fosse plantar uma pequena horta em sua casa. Após observar os materiais que você tem à disposição e o espaço que possa ser utilizado, relate como você faria esta horta e qual planta cultivaria, né? Ah, professora, mas eu não sei nada de plantação. Pergunta para a mamãe, pergunta para a vovó. Uma coisa bem simples, né? No caso, vocês vão colocar o que vocês plantariam e como que vocês fariam para plantar, tá bom? Ah, professora, eu preciso fazer? Precisa, é uma pesquisa, né? É uma atividade que vocês precisam fazer, tudo bem? Então, bora para frente. Número 5. Vamos brincar de caça-palavra? Quem é que não gosta, né, de brincar de caça-palavras? Encontre as palavras em destaque. Quando fala aqui em palavra em destaque, é o que está em negrito, tá? Elas podem estar na horizontal, quer dizer, horizontal, dessa forma, ou elas podem estar vertical, dessa forma, tá bom? Ou diagonal. Diagonal, no caso, seria assim, né, de travessado. Não há palavras ao contrário. Antes de chegar ao reservatório de armazenamento, a água, no caso, vocês vão procurar a palavra água, que ela está em destaque, ela está em negrito. Passava por canais com caixas de areia. Então, vocês vão colocar aí, areia. Aliás, procurar, né? Para ser purificada. Vocês vão procurar essa palavra também, purificada. Os maias foram responsáveis pela criação milhares de quilômetros de estradas. Estradas também vocês vão procurar aí no caça-palavra, tá? Que interligavam as cidades. Cidades também vocês vão procurar. E outros povos também. O comércio também, era basicamente na base de troca. Troca também vocês vão procurar. E a semente de cacau era utilizada como moeda. A moeda também vocês vão procurar. Além de pequenos objetos de bronze. Ah, professora, surgiu uma dúvida. Eu não tenho apostila. Eu só vou colocar no meu caderno. E aí, como que eu vou fazer esse caça-palavra? Você vai escrever a palavra, tá? Você vai escrever a palavra se ela está no horizontal, porque aí você vai olhar aí na telinha do seu celular, do seu computador, tá? Vamos dar exemplo que as cidades, ela está de forma vertical. Então, você vai escrever a cidade assim, tá? Aí vamos dar exemplo que o comércio está de forma horizontal. Então, você vai escrever o comércio assim. Aí eu vou entender que você procurou, você encontrou, viu lá a posição dela e você colocou no seu caderno só a palavra. Tudo bem? Porque aí, para você não colocar todas as letrinhas, né? Judiação isso, né? Vai colocar só as palavras, mas você vai colocar que sentido que ela tá. Se ela tá
vertical, se ela está horizontal. Não precisa falar, a palavra tal está no horizontal. Não, escreve a palavra. Cidades, água, tá? Moeda, tô dando exemplo, tá? Tô dando exemplo. Troca na diagonal, diagonal é assim, né? Atravessado. Tudo bem? Então, por hoje só aí, vocês têm aí, eu ajudei lá no preenchimento lá das lacunas, mas ainda tem 2 aí para vocês responderem. E tem mais o caça-palavra, tudo bem? E aí eu vou ficar aguardando aí a foto das atividades, tá bom? E por hoje só. Tenham todos uma ótima tarde de aula, tá? Estou ligadinha com vocês até às 18. Um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã.